Olá, Olá, podemos começar, gente? Vamos lá. O senhor é o seu? Aderlan O senhor é o seu Aderlan de Oliveira Correia. Correia. Seu Aderlan, o senhor é irmão do seu George? Isso. Se o senhor quiser tirar a máscara para a gente ouvir melhor o senhor, mas só fique à vontade, tá? É só porque às vezes fica um pouco abafado. Certo. Seu Aderlan, o senhor não presta o compromisso legal, né? A lei processual isenta o senhor desse compromisso, mas eu acho que o senhor veio aqui para, de alguma forma, depor sobre fatos objetivos e verdadeiros, né? Certo. Eu vou passar a palavra à defesa, que lhe fará algumas perguntas, em seguida a acusação, tá bom? Tá bom. Doutores da defesa. Boa noite, senhor Aderlan. Boa noite. Bom, senhor Aderlan, a defesa trouxe o senhor aqui para que o senhor, em primeiro lugar, nos conte um pouco como era a personalidade e quem era o seu irmão George de Oliveira Correia. Cara, já faz uns anos, né, que eu não moro com meus pais, mas nós tínhamos um convívio muito bom em família, né? Ele sempre foi uma pessoa muito acessível, sempre que nós o solicitarmos, assim, Fala perto do microfone ao mais alto. sempre que a gente precisava dele para algum favor, algo do tipo em casa, ele sempre foi muito solícito, sempre nos ajudou nos afazeres domésticos, sempre foi um cara trabalhador, né, esforçado. O George, ele tinha um sonho no começo da sua adolescência, ser jogador de futebol. Ele chegou a treinar em alguns times aí em Macapá. Santos, se não me falha a memória, ele chegou a jogar no Santos ou no Ipiranga. Aconteceu alguma coisa para ele parar de treinar? O joelho dele, se eu não me engano, ele bateu o joelho. Eu não me recordo dessa parte. O George, ele era vagabundo, uma pessoa que não trabalhava, que não queria saber de nada. Como que era o George nesse aspecto? Vagabundo não, né? Ele trabalhou, ele chegou a trabalhar na prefeitura municipal de Santana. Quando ele saiu, ele ficava entregando comida, delivery. E em pouco tempo ele estava vendendo confecções, sapatos, camisas e esse tipo de coisa. Ele pedia de São Paulo e revendia aqui. Então, do exemplo que ele tinha em casa, o exemplo familiar, o exemplo seu, ele sempre trabalhou, sempre teve seu dinheiro. Sempre trabalhou. A Rayane bancava ele, pagava coisa para ele? Isso não é do meu conhecimento. E ele ajudava a Rayane? Dessa parte da ajuda financeira eu não sei te dizer, mas assim, eu pelo menos no meu veículo, né, eu já cheguei a prestar, assim, eu nunca tive problemas com ela, com ele, com ninguém, né. Eu cheguei a levá-la no trabalho algumas vezes, a buscar na faculdade. O George, no começo, antes de ter esse relacionamento com a Rayane, ele teve um primeiro relacionamento. O senhor pode me relatar sobre esse primeiro relacionamento? Ele era casado, eles viveram alguns anos juntos. Eu não sei te dizer a quantidade de tempo que eles viveram juntos, mas desse relacionamento eles tiveram uma filha, né? Qual é o nome da filha? Helena. O George viveu muitos anos com essa... Como era o nome dela? Nayara.
com a Nayara, a Nayara tinha participação na casa, um convívio familiar com teus pais, contigo? Tinham. Ela participava frequentemente, ela estava em casa quase que diariamente. Por ela trabalhar próximo de casa, ela era professora na escola Elizabeth. Eles ficaram, se eu não me engano, mais ou menos um tempo de 8 anos. É, por aí. Durante esse período de 2 Copas do Mundo, ele alguma vez bateu, xingou, tratou mal ou foi machista com ela? Não é do meu conhecimento. O George tinha uma personalidade de querer ajudar as pessoas, de sempre ser prestativo. Sim, sempre. Sempre que a gente precisava dele, e nunca disse não. Nunca me negou nenhum pedido. Vocês vêm de uma família tradicional de Santana, pessoas humildes que trabalharam para buscar ter melhores condições. E eu pergunto para o senhor, durante a vida do George, durante todo esse período, até o dia do crime, desse processo que ele responde, o George alguma vez foi parar em porta de delegacia? Não é do meu conhecimento. Quando menor, ele foi parar em delegacia de menor infrator? Eu acredito que não. O George, ele se envolvia em briga com os vizinhos, confusão, ele tinha uma personalidade de violenta? Também não é do meu conhecimento. O George, ele estava estudando ou ele estava desocupado, Não. vagabundo, sem fazer nada? Ele fazia faculdade, salvo engano, 5º semestre. De Qual era a faculdade? Madre Teresa. Qual era o curso? Administração, eu acho. Eu acredito. Quem é que pagava a faculdade do George? Eu e meus irmãos. Eu recordo que os meus pais, quando ele começou, nós fizemos uma reunião em família. E como meus pais dependem apenas da gente filhos, né? Então eles pediram um apoio, se a gente poderia ajudar, né? Como ele estava começando no trabalho dele aí. E eu disse que sim. Então a parcela a mensalidade da faculdade era dividida sempre em 3, eu e meus 2 irmãos. E a mãe da vítima, dona Clene, ela alguma vez pagou ou ajudou a pagar a faculdade do George? Não é do meu conhecimento. Não sei. O George namorou com a Maiara, né? Nayara, durante muitos anos. Qual foi o motivo do fim dessa relação, seu Aderlan? O senhor sabe o porquê que ele terminou esse relacionamento? Ele estava se envolvendo, eles estavam ficando, né? Ele estava ficando com a Rayane. E aí, nesse intervalo, né, deles estarem se conhecendo, não sei. Quando nós descobrimos, eles já estavam ficando juntos, eles já estavam em relacionamento. E aí a Nayara descobriu, quem contou isso pra gente foi a própria Nayara, que havia descoberto o relacionamento deles e tinha ido em casa contar para meus pais o que ela tinha ficado sabendo, né? Tanto que foi esse o motivo da separação. Então o George deixa a esposa de 8 anos, faz a separação para ficar com a Rayane. Isso. E quando ele fica com a Rayane, ele assume ela de vez, ele não fica enrolando nada, começa já um relacionamento sério com ela. Ele começou um relacionamento sério com ela, tanto que quando os meus pais souberam, eles foram contra, né? Eles foram contra, sempre foram contra. Nada contra a pessoa dela, muito menos da família, nada. Era simplesmente pelo fato dele estar casado e ter uma filha, né? E meus pais não aceitavam o fim desse relacionamento
né, dele abandonar a família dele, a casa deles, que eles estavam construindo, já estava na fase final né, já estava no acabamento, já finalizada. Então, os meus pais não aceitavam, era por isso, né, por esse motivo, por ter um filho. Certo. O George, apesar de ter se separado da Nayara, ele abandonou a Helena? Nunca. Ele sempre foi, pelo que o senhor conhece dele, pelo que o senhor presenciou, um pai carinhoso, um pai presente, amoroso, um exemplo de pai? Sempre, sempre. E aos finais de semana eu fazia questão de buscar, eu mesmo, junto com ele, nós íamos buscar sempre ela para passar o dia com a gente. Era rotineiro, aos finais de semana ela passar o dia com a gente. O George era uma pessoa sentimental, uma pessoa emotiva, intensa? Bastante, né? Todos nós, principalmente quando se trata de filho, né? Como quando ela se afastou, que a Nayara descobriu o relacionamento, que ela teve que ir embora, que ela não quis mais ficar aqui, que ela foi embora para Belém. Ele ficou muito para baixo, muito triste. Da relação que George tinha com a Rayane, o senhor pode me afirmar que George era extremamente apaixonado, ele era doido pela Rayane? Ele era, pelo que dava pra gente ver, né, que ele era totalmente apaixonado por ela. Eu lembro que, como eu falei, né, que eu já tenho a minha casa já há alguns anos, construí família, então sempre que eu ia em casa eu recordo que meus irmãos até brincavam que ele poderia estar fazendo o que fosse em casa, almoçando, jantando, qualquer coisa. Se ela ligasse, ele parava de comer e ia embora. Bom, houve uma separação dos dois. Durante esse período que houve esse rompimento, foi mais ou menos de 2 semanas, menos de um mês, o George apresentou um comportamento diferente do que ele tinha? Doutor, nós havíamos percebido uma diferença, né, de comportamento. Tanto que eu mesmo cheguei a mandar mensagem para ela perguntando se estava acontecendo alguma coisa. Ela me disse que não, que eu lembro mais ou menos da resposta da mensagem. Ela disse: eu não sei o que se passa com vocês aí, mas com a minha relação com ele está tudo bem, né? Aí eu ainda cheguei a questionar ela e dizer: não, porque eu estou sentindo algo diferente, né? Eu perguntei: estou sentindo algo diferente. E eu sempre fui um cara, né? Eu digo em casa assim, que eu sou a última instância em casa, né? Quando os meus pais não conseguiam resolver, eu que resolvia. Então eu lembro que ainda mandei uma mensagem: eu sei que está acontecendo alguma coisa e eu vou descobrir, né? E por isso a conversa acabou aí, não teve mais conversa, a conversa ficou por aí. O senhor fale mais perto do microfone, por favor, mais direcionado no meio, captar melhor. O senhor percebeu nesse período que George estava cabisbaixo, deprimido? Percebeu algumas características diferentes? Por exemplo, ele parando, não estava se alimentando direito, começou a sair, não estava cumprindo os compromissos dele de trabalho. Ele teve essas condutas? Sim. Ele passou a ficar alguns dias longe de casa. Eu recordo que a mãe, um dia eu liguei para ela, estava chorando.
ela me disse que ele tinha ido em casa apenas ir tomar banho e voltou para a rua, né? E aí eu até disse para ela chorando, ela disse que ela não sabia o que estava acontecendo. Eu ainda disse para ela: mãe, a minha casa é pequena, né? Mas se a senhora quiser vir aqui para casa com meu pai, passar uns dias aqui, esfriar a cabeça, a senhora pode vir, né? E ele passou a beber. O George tinha essa conduta de ficar se embriagando todo dia? Eu digo assim, não todo dia, né? Mas ele passou a beber frequentemente depois disso aí, só que nós não sabíamos o motivo. Assim, nós não sabíamos o que estava acontecendo, né? Nenhum momento passou pela minha cabeça, muito menos para deles, dos meus pais ou da minha família, que isso poderia ocorrer. Eu acredito que se eu soubesse, ou se alguém soubesse, nós teríamos evitado, né? O George, nesse momento, ele se fechou, ele não conversou com o senhor, com o seu pai, com a sua mãe, ele guardou tudo um sentimento para ele, todos os pensamentos dele? Sim, ele não conversou com meus pais. Eu recordo quando o papai, depois que tudo aconteceu, o papai contando pra gente que ele chamou uns dias antes, eu acho que 2 dias antes, ele na mesa, na hora da janta, para conversar. O papai passou quase 1 hora falando e ele de cabeça baixa, só ouvindo. O papai falou com ele, ele não respondeu nada, só cabeça baixa. Ele levantou e saiu, não falou nada. Passou pela minha cabeça que seria, sei lá, esse o motivo, ou o que estava acontecendo. O George, o senhor auxiliou na apresentação dele após esse fato? Sim. Como foi que aconteceu? Uma coisa que é importante, o George queria se entregar ou era a família que entregou ele? No dia do fato, eu estava trabalhando, né? Eu larguei às 20 horas. Eu lembro que quando eu saí do trabalho, eu liguei para minha mãe. Eu vim conversando com ela na estrada. E aí ela veio me telefone. Passado alguns minutos, ela me retornou a ligação. Ela disse que ele havia chego em casa. Acho que tem alguém com o telefone ligado aí, que está chegando mensagem, está reverberando aqui, por favor. Que ele havia chego em casa e para ele não ouvir a conversa, ela teve que desligar o telefone, né? Daí eu cheguei em casa, minha mulher estava estudando pro TCC, ou era para cursinho, não recordo agora. E aí ela disse: amor, não fiz a janta. Eu disse: não tem problema, bora sair para comprar. Esse dia eu nunca fiz isso, mas esse dia eu fui comprar a janta onde ele entregava espetinho. Cheguei lá, eu, minha mulher e minha filha, para comprar espeto. O rapaz, o dono, disse que ele não havia ido trabalhar, já tinha alguns dias que ele não estava indo trabalhar. Um ponto importante, rapidinho. O George, durante esse período, antes dele começar a estar deprimido, estar na bebida, ele trabalhava na companhia do espeto do Daniel aqui em Santana? Com Daniel, isso. Lá na Salvador Diniz. Certo. Pode continuar como o senhor ficou sabendo do fato e como o senhor participou da apresentação espontânea de George. Chegando, eu comprei o espeto, nós fomos para casa e fomos jantar. Certo, quando eu estava terminando de jantar, eu recebo a ligação do que tinha acontecido. Imediatamente, eu, sem camisa, do jeito que eu estava, eu entrei no carro e corri para casa. Cheguei em casa, estava aquela confusão toda, eu sem saber o que tinha acontecido, né? Todo mundo desesperado, meus pais, todo mundo, e eu perguntando para um o que foi que aconteceu, ninguém me respondia, o que foi que aconteceu, ninguém me respondia, até que eu fiquei sabendo. Aquilo foi um choque pra gente,
né, para mim. E a partir daquele momento nós começamos a procurar saber onde ele estava, né? Ninguém sabia onde ele estava. E começou aquela loucura e começamos a receber ameaças, né? Inclusive chegaram armado em casa, apontando arma de fogo em punho em casa, dizendo: cadê o Jorge, cadê o Jorge? Eu disse: eu não sei, cadê o Jorge? O cara apontou a arma para mim e disse que se não encontrasse ele ia matar um da nossa família. E inclusive eu fiz 2 boletins de ocorrência, eu tenho 2 boletins de ocorrência feitos a respeito desse caso. E eu disse que eu não sabia, realmente eu não sabia onde ele estava. Eu tinha acabado de saber o que estava acontecendo. E aí nós pegamos os carros e saímos para saber onde ele se encontrava. Horas depois nós conseguimos encontrá-lo. E daí eu comecei. Eu disse, fui lá no 4º Batalhão, eu liguei para o oficial de área, né? Tinha contato do oficial de área do 4º Batalhão, meu amigo, contei para ele. Disse: cara, aconteceu assim, 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 ele quer se entregar, nós vamos entregar, a família quer entregar, né? Porque primeiro que não é certo, né? E nós tomamos todas as providências. Eu liguei para a Polícia Civil, nós ligamos para a Polícia Civil, o delegado compareceu no 4º Batalhão, nós conversamos com o delegado, conversei pessoalmente com ele, com o oficial de área, e aí nesse intervalo que eu estava conversando com o oficial de área, o delegado da Polícia Civil, o restante da família, a gente já estava procurando. Eu já tinha ido à delegacia no Igarapé da Fortaleza várias vezes para fazer entrega. Chegando lá, tinha muita gente e aí não tinha como fazer a entrega. Nós resolvemos entregá-lo em Macapá, no CIOSP de Macapá, né? Só que o delegado aqui de Santana disse pra gente, o Dr. Yuri, que o caso ia ter que voltar para Santana, então o certo era entregar para ele. E nós marcamos um ponto de encontro em frente ao Bioparque e lá foi feita a entrega. E eu pergunto novamente, Jorge queria se entregar ou ele queria fugir? Não, em nenhum momento ele quis fugir. Ele simplesmente, quando nós fomos buscá-lo, ele pediu muito perdão. Ele mostrou arrependimento? Mostrou arrependimento, estava, eu acredito que sob efeito de álcool, apresentava estar porre, bêbado. E o estado dele, ele parecia estar abalado emocionalmente? Sim. Muito nervoso. Pediu perdão, ele queria pagar pelo que tinha feito. Ele disse: eu vou pagar com as palavras dele, eu quero pagar pela merda que eu fiz. E aí, então vocês marcaram lá no Bioparque e lá Jorge foi voluntariamente para a guarnição da Polícia Civil, a equipe da Polícia Civil. Sim. Ele foi algemado, foi conduzido, encaminhado para a delegacia do Igarapé de Fortaleza. Para a delegacia daqui do Igarapé de Fortaleza. Foi uma viatura do 4º Batalhão para dar apoio. E aí foi apresentado, eu acho que 2 horas da manhã, eu então, acredito. o Jorge, ele colaborou com essa investigação nesse primeiro momento que se estava procurando o autor desse crime. Sim, porque se não fosse ele entrar em contato com a gente não sabia onde ele estava. Ele que ligou dizendo onde ele estava, que nós fomos à busca dele para fazer a entrega. E o Jorge colaborou com a polícia, se entregando, sendo Sim. colocado na viatura e sendo apresentado aqui no Igarapé das Mulheres. Sim. Não resistiu à prisão, foi entregue numa boa, foi algemado, foi revistado, colocado na viatura
e entregue na UPC do Igarapé da Fortaleza. Eu lembro desse fato, né, que foi divulgado foto, foi feito quase uma campanha para tentar atrás do George. Vocês, por uma cautela, por uma questão de direito, procuraram uma advogada para acompanhar a entrega do George? Sim. A advogada forçou, coagiu de alguma forma o George a se entregar? Não, nós a procuramos, né, porque quando a gente ficou sabendo onde ele estava, que ele queria se entregar, a gente procurou um advogado na mesma hora para a apresentação dele. Certo. Durante a delegacia, eu não sei se o senhor estava junto, que a família às vezes acompanha, ali o George falou para o policial, comentou ali para alguém que estava arrependido, ou ele ficava calado. O senhor chegou a presenciar essa condução dele lá na delegacia da Civil? Eu não acompanhei a entrega na delegacia. Assim que ele foi entregue, eu fui para casa e lá eu chorava muito, né? Passei alguns dias sem dormir, Certo. O senhor tomou conhecimento que George, durante a delegacia, fez alguns esclarecimentos e exerceu parte do direito de ficar em silêncio, que é um direito constitucional de todo e qualquer cidadão. Certo. A advogada nos disse isso. Que Isso teria sido orientação técnica da advogada? Sim, ele respondeu algumas perguntas, se eu não salvo engano, e se reservou no direito de ficar calado. Vale aqui ressaltar para esclarecer outro ponto. Nós estávamos num período de pandemia ainda, né? Ainda estava no calor da Covid. O senhor se lembra? Sim. O George apresentava sintomas de cansaço, de espirro, algo que o levasse a fazer exame de Covid? Doutor, essa parte aí da Covid, eu não sei lhe responder agora, no momento, essa pergunta. Porque no dia que ele chegou, ele estava muito embriagado, né? Que nós o encontramos, ele estava muito embriagado. A única coisa que ele não falava nada com nada, ele só dizia: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu não, atordoado, eu não. Certo. O George, durante toda a vida dele, respondeu a algum processo de violência doméstica? Não é do meu conhecimento. O George, durante toda a vida dele, foi alguma vez em delegacia da mulher? Também não sei. Como suspeito, como acusado de algo? Também não é do meu conhecimento. O George, durante o período de convivência que ele tinha com a Rayane, ele maltratava, batia, fazia algo machista contra ela? Também não é do meu conhecimento. Ele tratava ela com carinho? Pelo menos é assim que eu enxergava, assim que eu via. O senhor nunca viu algo que desse a entender outro sentido? Eu nunca vi e nunca ouvi falar. Ninguém nunca me contou sobre maus tratos assim, nesse sentido. O George ficou preso, né? Tá preso desde a época do fato. O senhor tomou conhecimento de alguma coisa lá no presídio, de que queriam tirar preso para fora e não colocaram, e o George está sendo envolvido nisso, e que não tem nada a ver com facção, porque a própria denúncia, o processo nem fala disso? Está sendo apurado? O senhor tomou conhecimento disso? Não é do meu conhecimento também. O George, desde pequeno até esse fato aqui, ele praticou um crime, teve sequer uma multa de trânsito? Não é do meu conhecimento, doutor. Foi juntada uma situação, que eu acho que é aquela que o senhor falou, de uma moto batida
batida. Do acidente Teve um de trânsito. processo civil, mas ele foi preso antes de poder fechar um acordo, de resolver isso aí. Não, foi fechado o acordo. Pode me dizer o que aconteceu, então, nesse acordo? Ele, se eu não me engano, ele abarrou só, encostou o guidão da moto no carro. E aí o rapaz entrou com uma ação, parece que foi uma ação. E aí, não sei se eles, como foi que eles resolveram, acho que não deu tempo, né? Que foi pouco tempo logo após acontecer o fato. Certo. O George, ele é um monstro, o senhor? Eu não consigo ver ele dessa forma, infelizmente. Apesar de tudo que aconteceu, eu não consigo. Eu já não consigo me ver ele dessa forma. O George, na conversa que o senhor teve com ele assumiu a responsabilidade. Em nenhum momento ele tentou se eximir dela. Sim. Assumiu, sim. Aderlan. Quer tomar uma água, Aderlan? Tô nervoso. Pode tomar uma água. Olha só, eu vou te fazer umas perguntas bem diretas, tá ok? E eu quero que você diga o que você realmente presenciou. Durante o relacionamento de George e Rayane, você presenciou alguma agressão? Nunca. Nunca. Não. Como o George era no dia a dia dentro de casa? Ele era normal, ele acordava manhã cedo. Eu recordo que eu chegava em casa, a missão dele era lavar a área, lavar o pátio. A mãe sempre dizia que a área era por conta dele, né? E ele lavava? Lavava Todo dia? diariamente. Ele ajudava nos afazeres domésticos, então? Sim, sim. O senhor tem algum conhecimento de que George ajudava financeiramente a Rayane? Não, Não? Pagar a faculdade? Não. Ou alguma coisa assim? não. No dia do fato, acredito que foi o senhor que mencionou isso. Tu disse que os familiares de Rayane chegaram armados na sua casa, Sim, dizendo que queria matar o George ou quem estivesse lá. sim, Foi isso que aconteceu? foi. O senhor sabe dizer quem estava lá? Foram os tios dela. 2 tios dela? Sim. Sabe dizer o nome? Eu sei mais ou menos. Inclusive, eu não cheguei a ver, mas me disseram que ele estava de tornozeleira eletrônica. Eu acho que é Clelson e o Klebson, eu acho. Os 2 estavam de tornozeleira? Não, apenas um. Só um. Foi feito algum boletim de ocorrência sobre isso? Foi. Eu fiz 2 boletins. No mesmo dia? No outro dia e uns dias depois eu voltei, eu fiz um presencial, né, junto ao delegado Yuri, que foi que me orientou, estava com ele na delegacia, ele me orientou, me levou lá junto, eu fiz o boletim de ocorrência, e o outro boletim de ocorrência eu fiz junto com o doutor. Certo. Você sabe me dizer se o George costumava jogar bola durante a semana? Sim, sim. Depois que ele saía da bola, o que é que ele fazia? Ele passava por aquela mercearia? Sempre, Sempre? sempre. Porque ficava perto da casa de vocês? Fica no canto de casa. É costume parar numa mercearia depois que termina a bola? Costume, a gente sempre fez isso. É.
Não A sua s- família era a favor ou contra o relacionamento de Rayane e George? Eles eram contra por conta do casamento dele, O casamento dele terminou por conta do namoro? do namoro. Passo a palavra, excelência, para o meu colega. Olá, Aderlan, tudo bem, Aderlan? Boa noite. Boa noite. Aderlan, eu quero esclarecer um ponto aqui que foi falado, que é o seguinte: seu pai e sua mãe foram até a casa dos pais de Rayane para dizer para eles que não sabia porque eles estavam acolhendo Jorge, que Jorge seria um gigolô, um vagabundo. Essa história existiu? Doutor, eu sei do fato que a minha mãe, ela chegou aí lá porque ela era contra. Ela foi para dizer que ela não aceitava nada contra a pessoa dela, nem da família. Eu volto a dizer, eu reitero, mas era contra o relacionamento dos dois por conta dele ser casado. Por conta do Jorge ser casado e ter uma filha, correto? Correto. E aí o Jorge teria abandonado a família dele para se relacionar com a Rayane. Isso. Tá, tudo bem, tá esclarecido. Seu Aderlan, eu só quero esclarecer mais um ponto para os jurados. Com relação a... Você disse que 2 parentes de Rayane foram até a casa de vocês. Ele foi até a sua casa ou a casa da sua mãe? Na casa da minha mãe. Na casa da sua mãe. Isso. E eram 2 tios de Rayane? Isso. Você sabe o nome deles? Ou de um deles? É Cleuson e Klebson. Cleuson e Klebson. E o que foi que eles falaram para sua mãe lá na casa? Não, para minha mãe, quando nós ficamos, quando eu fiquei sabendo do fato, nós trancamos a casa toda, e eu disse para meus pais: vocês têm que sair daqui, Certo. vocês precisam sair de casa. Eu lembro que meu pai, chorando, disse: eu não vou sair da minha casa, a casa é minha, eu não vou sair de casa. Eu disse: não, pai, eu preciso sair daqui. O papai não queria sair de casa. E qual foi a frase que foi falada lá na casa da sua mãe? Teve uma frase? O que foi dito lá para vocês? O que era essa ameaça? Eu fiquei na frente de casa. Eu tenho uns tios que são policiais, eles estavam lá também para dar segurança. Foi quando eles chegaram armados e eles me conhecem, eles sabem que eu não sou o cara errado. Eu nunca fui um cara errado. Eu fui achando que seria numa boa. Eu disse: ei, o que vocês querem aí? Cadê ele? Cadê o Jorge? Eu disse: eu não sei, eu acabei de chegar, eu não sei, realmente eu não sabia. A gente vai matar ele hoje. Se a gente não matar ele, a gente vai matar um de vocês, um da família. E vocês, sua mãe, seu pai, teve que abandonar a casa deles por causa dessa ameaça. Nesse mesmo dia, eles tiveram que sair de casa. Saíram com a roupa do corpo. Fomos embora. O meu pai foi mais insistente, ele não queria sair de casa. Eu dizia pra ele que a gente precisava sair, que ele precisava sair com a mãe de lá. Ele dizia: meu filho, eu batalhei pra construir essa casa, meu filho, pra me perdê-la assim. Eu entendi o lado do meu pai.
Se vocês pudessem, vocês tinham Não, ajudado o Jorge. eu teria. Eu teria. Olha, eu parabenizo. Os avós dela são pessoas maravilhosas. No mesmo, o fato foi na sexta-feira. Na segunda nós pedimos apoio da polícia para retirar, né? Para sair de lá. A polícia deu escolta pra gente. Ficou uma viatura na frente de casa. E nós carregamos. Foi de qualquer jeito. A gente entrava em casa, eu carregava. Foi uma pessoa maravilhosa. Ele abraçou meu pai e disse: seu Zé, o senhor não precisa sair da sua casa. A casa é sua. O senhor não tem nada a ver. O senhor, dona Socorro, não tem nada a ver. Fique na casa de vocês. Fique aí. E deu um abraço muito forte no papai. Você quer um copo com água? Tá, está com. Vocês notaram a mudança de comportamento do Jorge? Sim. Você falou que ele, antes dessa mudança de comportamento, ele trabalhava, né? Isso. Ele tinha uma relação boa com a filha dele. Sim. Ele prestava assistência afetiva e material a ela. Sim. Eu quero só que fique Essa assim questão. bem claro para os jurados. Qual foi essa mudança de comportamento do Jorge que vocês notaram? A mudança que eu percebi, né, foi a bebida. Bebida. Foi ele ter, tipo, o que eu vi que ele se largou. Eu acho que a forma correta de falar, ele se largou. Ele se largou. Ele passava 2 dias sem tomar banho, eu acho. Passava na rua, 2 dias sem tomar na banho rua, na rua. bebendo. E ele só ia em casa para trocar de roupa. Ele entrava, tomava banho e voltava pra rua. Você falou que ele trabalhava onde? Não, ele entregava comida. Entregava comida. E ele tinha algum parceiro de trabalho? Tinha. Essa pessoa chegou a se comunicar com vocês? Sim. Você sabe o nome dela? O Daniel, que era dono da Companhia do Espírito, ele me ligou no mesmo dia do fato. Porque mesmo dia horas antes eu tinha ido lá comprar espírito, né? E a gente tinha conversado muito. E ele tinha me dito, né, que ele havia sentido diferença, que ele não havia ido trabalhar alguns dias. Aí tinha 2 ou 3 dias que ele não comparecia. E aí quando eu saí, né, que foi tudo, que aconteceu tudo, eu tô em casa, aí eu já tinha ido embora pra casa, a polícia tava na busca dele, todo mundo na busca dele, ninguém sabia onde ele encontrava, onde ele tava. O Daniel me ligou. E mano, vem aqui, corre aqui, me ajuda. E eu perguntei, eu te ajudar em quê? Que eu posso te ajudar? A polícia tá aqui, tá batendo no meu tio, tá batendo na gente. Eles querem saber onde ele tá. Eu disse, mano, mas se eu for aí eu também vou apanhar, que eu não sei onde ele tá. Eu não sei onde ele tá. Obrigado pelos esclarecimentos aqui para a defesa e para os jurados. Ok, doutores. Você ainda tem perguntas, doutor? Sim, doutora. Aderlan, boa noite. Boa noite. Aderlan, durante esse momento que você observou
essa transfiguração do George após o término do relacionamento, você pôde constatar que além dele ter se entregado à bebida e também de ter parado de trabalhar, se ele começou a apresentar comportamentos instáveis, de raiva e depois calma, de euforia? Eu não sei te responder isso aí, porque como ele não parava em casa, o que eu sei é o que a mãe me dizia, né? Que ele estava bebendo muito e que o papai havia chamado ele para conversar e que ele só baixou a cabeça e não respondeu nada, nem que sim, nem que não, nem que só ficou de cabeça baixa. No seu conhecimento, a sua mãe ela informou que Jorge ele estava realizando uso de bebida alcoólica de manhã, tarde, noite? Isso. Inclusive, eu tinha fotos dele bebendo, vídeos, uns dias antes aí que haviam mandado no WhatsApp. O senhor chegou então a presenciar que ele estava há praticamente 4 dias consecutivos, de forma recorrente, realizando o uso de bebida alcoólica? Isso. Durante esse momento, após o término da Rayane, o senhor tomou ciência a respeito dessa dependência emocional que ele tinha dela? Eu não sei te responder essa parte da dependência emocional, mas eu sabia que ele gostava muito dela por conta que ele deixava de fazer as coisas para ir fazer as coisas para ela. No dia dos fatos, o senhor chegou a observar se Jorge havia realizado o uso de bebida alcoólica? Sim. Naquele momento, Jorge, ele estava inteiramente capaz do seu entendimento? Não, eu até perguntei para ele na hora se ele tinha usado droga, que eu não sabia. Ele lá falando nada com nada, ele só fazia pedir Ele perdão. estava fora de si. Eu perguntava para ele, tu tá usando droga? Tu usou droga? Ele dizia, não, só foi cachaça. Eu dizia, tu tava usando droga? Ele dizia, não. Ok. A defesa está satisfeita, silêncio. A acusação tem alguma pergunta a fazer, doutor Horácio? Sim, excelência. Adelante, qual é a sua profissão? Sou jornalista. Jornalista? Isso. Tá. Psicólogo o senhor não é não? Não. Ok. Aí o senhor disse que começou a notar que o George teria apresentado um comportamento diferente do seu normal. Isso quantos dias antes do assassinato aí da Rayane? Eu não consigo lhe precisar a quantidade de dias, mas alguns dias antes. Sim, mais uns dias antes, uma semana? Por aí, uma semana. Uma semana só? Por aí. O senhor tomou conhecimento que o George e a Rayane teriam terminado o relacionamento aproximadamente um mês antes da Rayane ser assassinada? Não sabia. Não sabia? Não. O George não lhe comentou? Não. Ok. O senhor disse que o senhor e outro seu irmão pagavam a faculdade do George? Eu pagava. Né? Sim. Quanto era a faculdade do George? Doutor, em torno de R$280, 200 e alguma coisa. O senhor ganha quanto por mês? 3.300. 3.300. O senhor tem filhos? Tenho uma filha. Aí é o senhor tem esposa? Tenho. Aí o senhor tem as despesas suas e ainda ajudava o seu irmão? Sim. E o senhor pagava regularmente? A gente dividia em 3. Quem? Eu, o meu irmão e minha outra irmã que é bancária. Certo, mas aí quem é que pagava aí? O senhor dava o dinheiro para o George e ele ia pagar? Isso, em mãos.
Então o senhor nunca pagou o carnê, o senhor dava o dinheiro para ele. É, isso, nós O dávamos senhor dinheiro. viu se ele apresentava o carnê para o senhor de pagamento? Não, Ok. Então o senhor dava o dinheiro acreditando que ele estaria fazendo o pagamento da Isso. faculdade. isso. O senhor o via frequentando a faculdade? Sim, que todo, Alguma vez o George falou para o senhor se tinha algum problema mental, psicológico, ou nunca falou? não, Alguma vez o senhor tinha desconfiado que ele tivesse alguma doença mental, algum problema psicológico? não, nunca. Em relação a ameaças do George para com a Rayane, o senhor tomou conhecimento aí se o George teria feito alguma ameaça para a Rayane? Não, depois dos fatos. Depois do fato. Certo. Então, depois dos fatos, o senhor tomou conhecimento. Sim, E qual foi o conhecimento que o senhor tomou? pelas redes sociais. Nas redes sociais, Sim, de que ele teria ameaçado a Rayane, dizendo que iria matá-la Sim. antes de consumar sim, o crime. sim, Através de ameaças que ele fazia para o telefone da Rayane e também para, por exemplo, o telefone da Cleuma, tia da Rayane. sim. O senhor tomou conhecimento disso? Sim, posteriormente. Ok. Que ele dizia que ia matar Sim. a Rayane, que ela estava na boa, que ela estava com macho. Isso. O senhor tomou conhecimento se a Rayane estaria se relacionando com alguma outra pessoa ou isso era ideia do George? Doutor, eu nunca presenciei nada que desabonasse a conduta dela, nunca. Ouviu algum comentário nesse sentido? Ouvi comentários. De quem? Da boca do povo. Eu Da nunca boca do vi. povo? eu Da nu- boca do George. O George falou alguma coisa para o senhor? Nunca. Não? O senhor foi ouvido na delegacia aliás, em juízo, não foi? Sim. E no seu depoimento, o senhor teria afirmado ele sempre tocava, falando, o senhor se referindo ao George, ele sempre tocava esse assunto em questão de infidelidade de Rayane. Agora o senhor está dizendo Não que nunca recordo ouviu de falar, ter dito isso, não. né? Mas que sempre o réu tocava no assunto. Aí eu vou voltar à pergunta então, já que Mas eu em vi, juízo eu- o senhor eu- teria dito eu da vi- ideia, né? Mas de eu que vi isso nas redes sociais posteriormente. falou alguma coisa para o senhor de que desconfiava que a Rayane tivesse metendo chifre nele? Não. Pra mim, não. Ele não falou. Pra mim, o senhor não. foi ouvir comentários de terceiro na rede social. Era o que o pessoal dizia, que o E o pessoal motivo dizia o quê? teria sido esse. O pessoal dizia o quê? Que através da fidelidade, devido à infidelidade dela, que ele tinha tomado essa decisão. Eu não sei te dizer. Essa rede social era o quê? Era um grupo? Tem para a gente saber aí? O WhatsApp eu não recordo, mas isso rodou na boca do povo, o pessoal falaram, e foi isso que Tava as na boca pessoas do povo. diziam. Não tenho nada aqui que... Qual foi a última vez que o senhor falou com o George? Antes do fato, que eu nunca fui... Depois que ele foi preso, o senhor chegou a ter contato com ele, Não. conversar com ele? Nunca Nunca fui. conversou? Nunca fui lá, Nunca foi no Iapim? nunca. Ele não ligou para o senhor para falar de telefone? Não. Eu sempre deixo meus pais lá, sempre para visitas. Seus pais que visitam. Meus pais O que senhor visitam. não- Nunca fui, não- meu irmão vai, meu outro irmão vai. O senhor não. Não. O senhor conhece a Arícia Gadelha Maciel? Quem? Arícia Gadelha Maciel? Não. Uma pessoa que consta aqui em informação de que ela que o George estaria mantendo contato pelo WhatsApp com ela, mesmo preso. Não sei quem é. Ok. Brendo Wellington da Silva de Melo. O senhor conhece? Qual o nome? Brendo. Brendo. Eu conheço vários Brendo. Brendo Wellington da Silva de Melo. Seria amigo do George? Eu conheço vários Brendos, eu não sei qual Brendo. Eu não sei se é o sobrenome, né? O senhor disse que ele estava muito porre no dia lá que ele matou a Rayane? Tava ou bêbado. estava Não, ele tava- relativamente normal? Tava bêbado. Tinha sinais de embriaguez. Sinais de embriaguez. Ok.
Mas o senhor disse que ele teria nos últimos dias aumentado a quantidade de consumo de bebida alcoólica. É o que tinha me dito. Certo. Porque... E como é que se o senhor disse que ele não estava mais trabalhando, como é que ele arrumava dinheiro para trabalhar? Ou para consumir a bebida alcoólica? Não sei lhe dizer. Não sabe dizer? Não. Tanto que no depoimento do rapaz da mercearia lá, ele diz que antes do fato ele ainda tomou 2 ou 3 latinhas, se o senhor recorda, 2 ou 3 latinhas lá no comércio. Ele tomou. Agora, de onde veio o dinheiro, não sei lhe dizer. O senhor disse que ele estava bastante embriagado quando chegou, porque o rapaz do comércio fala entre 2 e 3 latinhas. Sim, né? mas aí ele pode ter consumido Danilo, antes, eu não sei lhe dizer. O Marco disse que transportou ele, e ele tinha falado que teria bebido antes, Pois é. lá no Porto do Grego, mas aparentava estar normal. O seu Ronaldo conversou com ele 2 horas antes dele matar a Rayane e disse que lá na Praça Cívica deu carona para ele e disse que ele estava normal, sem nenhum sintoma de estar embriagado. Tomou 3 latinhas, matou ele. O senhor sabe informar se depois que ele matou a Rayane, ele continuou ainda bebendo? Porque ele fugiu, né? Fugiu, não sei lhe dizer. Vocês acharam ele aonde? Ele estava na casa de parente. Da casa de quem? De parente. De um parente? E quando o senhor chegou lá, ele ainda estava bebendo? Não. E aí o senhor disse que ele aparentava estar muito nervoso. Isso. Ele não, na verdade, Aí que o senhor disse que ele disse, me perdoa. Sim. E eu quero pagar pela Sim. merda que fiz. Sim. E essa merda, ele chegou a confessar para o senhor que tinha matado a Rayane? Doutor, ele falou com essas palavras, então deu para entender. Então, quando ele disse, eu quero pagar pela merda que fiz, o senhor entendeu que ele estava se referindo ao fato dele ter matado a Rayane, correto? Sim. Eu estou perguntando para o senhor porque ele foi ouvido, interrogado na delegacia e não quis responder os fatos. Direito dele. Foi interrogado em juízo, na primeira fase, também permaneceu em silêncio. Direito dele. Então, oficialmente, eu nem sei se ele para mim, ele nem confessou. Aí eu quero saber, que eu não preciso da confissão dele, tem vídeo. Eu quero saber. Então, para o senhor, ele falou que teria matado, em tese. Foi o que deu a entender para o senhor. Sim. Tá. O senhor, segundo foi dito aí pelo o doutor Osni, que ele teria vivido com a Nayara durante 8 anos, 2 Copas do Mundo. Foi isso? Sim. Com qual idade ele começou a se relacionar com a Nayara? Bem novo, doutor. Ele era menor de idade? Menor de idade. E a Nayara era mais velha do que ele? Ela era professora dele. Ela era professora dele e era menor de idade? Sim. Ah, tá. Porque é por isso que agora então as contas começam a bater aí. Porque se é 8 anos, ele estava com 26 quando ele teria matado a Rayane. Sim. E ele já estava 2 anos namorando com a Rayane. Então ele se envolveu com a Nayara, professora, quando era menor de idade. Menor de idade. E era a Nayara que o sustentava? Não sei dizer. A gente ajudava. Se ele começou a se envolver com ela, era maior. O senhor sabia do que é que ele trabalhava ou ele não? Ou o trabalho dele era ser marido da Nayara? Não, quando menor ele não trabalhava. Depois ele começou a entregar comida, começou a vender as confecções dele. Certo, aí o senhor disse que ele era trabalhador. Aí eu queria saber, ele trabalhava de quê? Informal. Informal sim, mas informal Ele o quê? Ele chegou a trabalhar. Ele vendia alguma coisa, ele entregava alguma coisa, o que é que ele faz? Quando ele completou os 18 anos, ele trabalhou na prefeitura de Santana por 2 Tá, mas é 18 anos, eu estou com 26 aqui, vamos para 26. Vamos deixar a Nayara aqui de lado aí, porque pelo visto aqui ele... até gigolô dela aí. A gente, para ajudar, a gente deu uma moto para ele, deixou ele ficar com a moto da minha irmã para entregar delivery, para entregar alimentação. Certo? E com esse dinheiro que ele foi arrecadando, ele foi guardando, ele começou a vender confecções. Ele começou a pedir camisas, tênis.
E aí ele começou a vender. Ok. Então ele se virava, aí vendia camisa, tênis Sim. e trabalhava entregando comida também Entregando comida, isso. para a Casa do Espeto. Eram 2 lugares, só que era na Companhia do Espeto e numa vizinha lá na Gláucia, mas ela parou um tempo e aí ele foi para a Companhia do Espeto. O senhor disse que tiveram os comentários na rede social depois que diziam que o George teria matado a Rayane porque estava levando o chifre dela. Mas eu pelo menos nunca vi. Nunca viu? Não. E nesses 2 anos, o senhor disse que a Rayane tinha um bom comportamento social. Sim. Tem algo mais que o senhor queira acrescer em relação a esses fatos, que acha que é interessante? Não, acho que não. Sem mais perguntas. Passa pra ti. Peça. Excelência, para eu poder perguntar à testemunha, eu preciso que ele assista, juntamente com os jurados, o vídeo da execução da Rayane, quando eu acharia importante, Excelência. Uma pergunta apenas. Eu queria que ele assistisse o vídeo da execução. Eu vou fazer apenas uma pergunta. Agora, o melhor, Excelência, o mais claro está na última juntada. Ou não, Excelência? Só tentei ajudar. A defesa se importa que eu peça para colocar o último vídeo que está mais claro, para a testemunha poder assistir. Ah, tá bom então. Se importa em relação ao último vídeo, né? Mas o que está nos autos não tem problema, tá, doutor? Em relação ao último não será sequer... Que o último está mais claro. Pois é, mas mais fácil de enxergar. Mas esse não será transmitido aqui, tá? O que será o que já está nos autos. Já estava antes.
ele começa esfaqueado. Esfaqueou. Agora ele saiu correndo, ó. Saiu correndo. Ele não está cambaleando. Então, quando o senhor se refere aos jurados, aos advogados, ao Ministério Público, à juíza e ao plenário, que o seu irmão estava a porre, era nesse dia que ele calculou, tirou a faca da cintura, deu 4 facadas na vítima e depois saiu correndo normalmente, sem cambalear. Era nesse dia que o senhor fala que ele estava a porre ou era outro dia? Esse dia. Satisfeito, excelência, sem mais perguntas. O senhor tem algo a acrescentar, seu Aderlan? Não. Muito obrigado. O senhor está dispensado. O senhor pode assistir ao julgamento desde que o senhor não se manifeste. Vamos à oitiva da próxima testemunha.